Diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estavais longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, nesta passagem preciosa, nós vamos aprender algumas lições importantíssimas sobre a igreja. Nós vamos aprender que Paulo aqui nos exorta, nos ordena para que lembremos de 7 verdades importantíssimas sobre o nosso passado, o passado de cada um de nós. Também nós aprenderemos, meus irmãos, 7 realizações que Jesus Cristo operou na cruz. Portanto, a pessoa do Senhor e a obra do Senhor na cruz do Calvário é o fundamento e a base para a existência da Igreja de Jesus Cristo. Por isso, nós estamos trabalhando, em primeiro lugar, nesta conferência, não propriamente a missão, aquilo que a igreja deve fazer por ordem divina, mas o que a igreja é. Porque se nós compreendermos a natureza da igreja, o que a igreja é, então entenderemos o que ela deve fazer, o papel que lhe cabe cumprir, designado por Deus. Mas enquanto a natureza da igreja não for compreendida, dificilmente nós também compreenderemos o papel que temos para cumprir. Sobretudo, perceber, meus irmãos, que Cristo crucificado é o coração da nossa fé, é o âmago da fé cristã, porque foi em sua pessoa e foi o que aconteceu na cruz que de forma decisiva Deus estava concretizando um plano eterno. Por isso, se nós estudarmos atentamente a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos descobrir que é a carta onde ele mais trata do tema da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque está absolutamente claro, lendo toda a carta, que Deus tem um propósito eterno. Esse plano, este propósito foi planejado, orquestrado por Deus antes da fundação do mundo. E ele está historicamente e concretamente realizando este plano, este projeto, através do Senhor Jesus na igreja. Por isso a carta de Paulo aos Efésios, meus irmãos, ela é importantíssima, porque ela mostra que
A igreja é parte fundamental do eterno propósito de Deus. Ora, uma vez que entendamos que a igreja esteve na eternidade, no próprio coração de Deus, a nossa atitude para com a igreja terá que ser outra, bem diferente da que tem sido para muitas pessoas. Quando nós compreendermos que a igreja é uma nova criação, é uma nova raça, é uma nova comunidade que Deus está trazendo à existência através da cruz. Se não fosse pela cruz, a igreja não nasceria, ela não existiria, ela não teria sido trazida à existência. Então nós compreenderemos, meus irmãos, que a essência da adoração é adorar a Deus pelo que Ele fez em Cristo, louvando e reconhecendo a grandeza do Senhor e a sua maravilhosa graça. Esta compreensão, meus irmãos, doutrinária da natureza da igreja é tão importante porque hoje nós temos algumas atitudes muito equivocadas em relação à igreja. Em primeiro lugar, o individualismo, a tendência natural, a inclinação natural humana como consequência da queda é o egocentrismo, é o individualismo, é o particularismo, é o partidarismo. O ser humano é por natureza pecaminosa, sectarista. Ele cria divisões, ele gera barreiras que impedem as pessoas de estarem juntas e de viverem bem e de viverem em paz. Então nós aprenderemos que a igreja é a nova comunidade de Deus, que ela não é invenção dos apóstolos, mas ela é produto do ato criador de Deus em Cristo. E então nós iremos substituir essa atitude individualista, de menosprezo ou de desprezo ou de pouco valor para com a igreja, quando nós reconhecermos que ela é parte do propósito eterno de Deus. Ela estava e está nos planos de Deus para a consecução dos seus fins para a humanidade, e então nós seremos levados a amar a igreja como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós entenderemos que Ele a comprou com seu sangue, como está escrito em Atos. Nós iremos, meus irmãos, estar dispostos a sofrer pela igreja, a lutar pela igreja e a fazer tudo para manter a unidade e a pureza da igreja. Tudo isso nós aprendemos nessa preciosa carta de Paulo aos Efésios. Portanto, e em síntese, o tema central de Efésios é Deus o Pai, pela pessoa e pela obra do Senhor Jesus Cristo. Ele está reconciliando os homens consigo mesmo e os homens uns com os outros. E essa reconciliação de Deus com os homens e dos homens com os homens, ela se dá na igreja. A igreja é o lugar onde a obra de reconciliação, ela se manifesta concretamente. Portanto, observem a estrutura da carta de Paulo aos Efésios. Em primeiro lugar, do capítulo 1 até o capítulo 2, parte do capítulo 2, Paulo fala sobre a nova vida que Deus nos dá em Cristo Jesus. Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou com Cristo. A segunda parte de Efésios, que vai do capítulo 2 ao capítulo 3, Paulo vai tratar da nova sociedade, da nova comunidade, da igreja. Novas criaturas, uma nova criação, de uma nova raça, de uma nova comunidade, a igreja. No capítulo 4 e parte do capítulo 5, os novos padrões de conduta e de caráter que Deus espera destas novas criaturas que vivem numa nova comunidade, principalmente a união e a pureza. E na última parte de Efésios, que vai da segunda metade do capítulo 5 até o final do capítulo 6, novos relacionamentos na sociedade, no trabalho e na família. E por último, também o nosso relacionamento com as trevas, de conflito e de vitória sobre as trevas. Portanto, meus irmãos, vamos estudar o que o Senhor tem para nos ensinar nesta carta tão magnífica de Paulo aos Efésios. E do versículo 11 ao versículo 16, nós, como eu já anunciei, vamos aprender 7 verdades que não podemos jamais esquecer sobre nós mesmos, bem como 7 realizações
que Cristo operou na cruz do Calvário e pela cruz do Calvário. Primeiramente, vamos para o verso 11. Portanto, e esta palavra está vinculando a tudo quanto ele já disse até aqui, vem uma ordem: lembrai-vos. O verbo está no imperativo, é uma ordem, está no tempo presente, indicando continuidade. Portanto, existe algo que eu devo fazer de forma ininterrupta. Eu não posso parar de fazer, me lembrar, ou seja, não esquecer. Do quê? Irmãos, é interessante porque a Bíblia nos exorta a nos esquecer de algumas coisas, a não lembrar e a não nos martirizarmos por causa do nosso passado, a não ficarmos presos ao passado para que ele não inviabilize, não destrua o nosso presente, não inviabilize o nosso futuro. Nós somos exortados na Bíblia a esquecer mágoas, rancores, desafetos e tantas outras coisas, mas tem algumas coisas que nós não podemos jamais esquecer acerca do nosso passado. E com certeza, essa ordem para lembrar e não parar de lembrar tem alguns objetivos. Por exemplo, eu só valorizarei a cruz de Cristo e a igreja de Jesus Cristo quando eu sempre estiver trazendo à memória o que eu era e o que eu sou. Quando você se dá conta do que era e do que você hoje é, pela graça de Deus, por intermédio da cruz, então a atitude de adoração ao grande Deus Salvador, por tão grande salvação, ela será uma consequência inevitável. Mas quando nós nos esquecemos do que nós éramos antes do encontro com Deus, que pela graça nos salvou por intermédio da fé, quando isso escapa da nossa memória, então as nossas atitudes, meus irmãos, de desvalorização do culto, da igreja, da vida espiritual e da adoração, também são inevitáveis. Por isso Paulo está dizendo, portanto, lembrai-vos, uma ordem, e não parem de lembrar do que outrora, observem, e observem também no início do verso 12, naquele tempo, está se referindo ao passado, está se referindo a tudo quanto éramos antes do nosso encontro com Deus. E o que nós éramos? Outrora, vós, gentios na carne, vocês nasceram incircuncisos, e é verdade que alguns povos na Palestina adotaram a circuncisão, mas a maioria dos povos não, portanto eram gentios na carne. E sabe como eles eram chamados? Pelos que eram circuncidados, eles eram chamados de incircuncisão. Então, a circuncisão para os judeus era tão importante que eles passaram a ser chamados de circuncisão. E todos os demais, os gentios, os não-judeus, eram chamados de incircuncisos. Isso significa o quê? Ora, se nós entendermos que a circuncisão era o sinal externo, simbólico, do pacto, da aliança de Deus com o seu povo, chamar alguém de incircunciso significa dizer que esta pessoa não é membro do povo com quem Deus fez um pacto. Portanto, é dizer, você é excluído, você não é povo de Deus, você não pertence a Deus. Deus não tem nada a ver com você, você não tem nada a ver com Deus. Portanto, trata-se de um apelido, de um epíteto pejorativo. Era assim que os judeus consideravam e chamavam a todos que não eram judeus, os gentios, de incircuncisos. Irmãos, para que os irmãos tenham um vislumbre do quanto esta questão era séria, quando um rapaz judeu casava com uma moça gentia, ou o inverso, a família realizava o enterro simbólico do rapaz ou da moça, porque contato com um gentio era equivalente à morte. Portanto, para aquela família, aquele rapaz literalmente morreu, aquela moça literalmente morreu. Portanto, um grande equívoco por parte dos judeus. Deus os chamou, Deus
os constituiu seu povo, mas os 3 equívocos de Israel. Primeiro, Israel se esqueceu da sua vocação. Se os irmãos lerem o livro de Gênesis, capítulo 12, a promessa de Deus a Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas por Deus através de Abraão e da sua descendência. Se os irmãos lerem Isaías, verão que Israel, servo do Deus Altíssimo, deveria ser luz para as nações. E a casa de Deus deveria ser considerada a casa de oração para todos os povos. E Israel esqueceu da sua vocação de ser uma nação sacerdotal. O sacerdote é mediador. Se a nação de Israel era uma nação sacerdotal, ela seria mediadora entre Deus e as nações sobre a face da terra. Mas eles esqueceram a sua vocação, interpretaram mal o seu privilégio. É verdade que ser o povo eleito era um privilégio, mas a eleição de Deus nunca se dá pela virtude ou pelas virtudes dos eleitos ou do eleito, mas pela graça e bondade daquele que elege. E na verdade, Israel interpretou mal a sua eleição, considerou-se favorito de Deus, como se Deus tivesse desprezado todas as nações, se esquecendo, como está escrito no 1º capítulo de Efésios, que Deus os elegeu antes da fundação do mundo. Portanto, os gentios sempre estiveram no coração de Deus na eternidade, antes que o mundo fosse criado. Para que os irmãos tenham uma ideia, Israel, meus irmãos, interpretou tão equivocadamente a sua vocação e a sua eleição como favoritismo, que gerou um nacionalismo exclusivista e excludente. Eles diziam que Deus só havia criado os gentios para serem combustível para o inferno. Portanto, nem eles estavam abaixo do inferno, porque para manter o inferno era preciso combustível. E na visão judaica equivocada, os gentios nada mais eram do que combustível para o inferno. Portanto, eles desprezaram as nações. Para os judeus, os gentios eram os cães, cachorros, e o cachorro para o judeu não é o que é para nós, um animal doméstico considerado o melhor amigo do homem, né? Eu tenho um cachorro e sei o que é isso. Mas era um título e era uma maneira extremamente ofensiva de chamar e de considerar as pessoas. Por isso Paulo diz: lembrai-vos, outrora vocês eram excluídos do povo de Deus, eram desprezados pelos judeus. Eles desprezavam a circuncisão, os judeus desprezavam vocês, gentios, chamados de incircuncisão. E Paulo faz questão de dizer feita pela mão de homens e também na carne, porque nós sabemos que em Deuteronômio e nos profetas, Deus estava dizendo: circuncidai o prepúcio do coração. Eles eram fisicamente circuncidados, havia abertura, mas o coração estava fechado para Deus. E eles diziam: do que adianta o sinal de que vocês são um povo aberto para Deus, quando o coração de vocês é fechado? E Deus diz: circuncide o coração, abra o coração. Essa é a verdadeira circuncisão. E Paulo vai dizer em Romanos, nós já vimos que a verdadeira circuncisão é a do coração. E judeu não é mais aquele que é etnicamente, aquele que é de Deus através de Cristo é judeu. Portanto, nós somos judeus, porque ser judeu não tem nada mais a ver com a raça judaica. Eles não são mais o povo de Deus. Acabou-se isso quando Deus criou a igreja. Irmãos, esse é um outro ponto muito importante. Diz o texto que nós devemos nos lembrar que éramos desprezados. Não eram só os gentios. Quem são os gentios? Não somos nós? Claro que somos nós. Paulo está falando de mim, de você. Lembrem-se, nós éramos chamados de excluídos do povo com quem Deus tinha um pacto. Segundo, verso 12: estáveis naquele tempo sem Cristo. Lembrai-vos,
naquele tempo, outrora, estáveis sem Cristo. Se os irmãos lerem o capítulo 1 com atenção, perceberão que pelo menos 11 vezes o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo, e outras como nele, no amado, para dizer que nós estamos agora com Cristo. Sem Cristo, sem o Salvador, sem o Messias. Segunda coisa que nós não podemos nos esquecer: estávamos sem o Salvador. Terceira coisa, verso 12: separados da comunidade de Israel. Politeia, comunidade, a polis. Irmãos, nós sabemos que uma pessoa pode estar num país sem ser cidadão. Ser cidadão significa ter os direitos políticos, os direitos civis, os direitos constitucionais garantidos, não é verdade? Você pode eleger, você pode ser eleito, você pode transitar de norte a sul, de leste a oeste, você é cidadão. E Paulo está dizendo: lembrem-se, vocês estavam separados. A palavra pode ser traduzida como alienados e também como excluídos da cidadania de Israel. Vocês não eram cidadãos de Israel, vocês não pertenciam ao povo de Deus. Essa era a condição de vocês. Como diz 1 Pedro, naquele tempo não eres povo de Deus, agora sois. Irmãos, isso é muito importante entender. Por quê? Porque, em quarto lugar, Paulo vai dizer: e estranhos aos pactos da promessa. Não nos esqueçamos que, além de menosprezados e desprezados, sem Cristo, e também, diz aqui o texto, separados ou excluídos ou alienados da cidadania judaica, portanto não eram povo de Deus, vocês eram estranhos ou estrangeiros aos pactos da promessa. Deus fez uma única promessa: o Salvador. E essa promessa do Salvador, ela foi dada e renovada por intermédio de vários pactos. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Deus refaz o seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. E com a descendência deles, o povo de Israel, para por intermédio deles trazer o Salvador. Deus fez um pacto com Davi, e nesse pacto é uma única promessa: virá o ungido. Então Deus fez pactos. A aliança de Deus com Israel no Sinai faz com que Israel se torne o povo de Deus, o povo do Messias. Então uma única promessa, e os gentios, sem Cristo, excluídos, eram estranhos aos pactos da promessa. Eles não sabiam, meus irmãos, de forma alguma, que havia a promessa do Salvador. E aqui está o grande equívoco dos judeus, porque eles não conseguiram, por incredulidade, por rebeldia, como nós hoje, eles não conseguiram relacionar, meus irmãos, o que eram com a misericórdia e a graça de Deus. Nós vamos ver agora alguns textos interessantes, porque eles nos explicam que tudo o que Deus fez por Israel, por exemplo, libertando-o do Egito, a causa primária não era, ou não eram, o choro, o sofrimento e a dor e a escravidão. Essa foi a causa secundária. A explicação teológica, espiritual, que Moisés nos dá da libertação e do êxodo, foi a eleição de Abraão, e foi, meus irmãos, a promessa de Deus a Abraão. Portanto, Deus nunca foi ao Egito tirar Israel de lá por causa de Israel, mas por causa do seu pacto, por causa da sua promessa. E porque não conseguiram relacionar promessa com eleição e pacto, eles interpretaram mal a sua vocação
e gerou toda aquela atitude absolutamente contrária à vontade de Deus para com os gentios. Os irmãos querem ver um exemplo disso? Vamos abrir em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23. Os irmãos sabem que Deus aparece a Moisés, Deus vai se revelar a Moisés, mas antes disso, eles estão quase 400 anos sofrendo, não é verdade? Agora, os irmãos observem, no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, aquele rei que era amigo de José, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Os irmãos observem que a causa primária não foi o gemido e nem o clamor por libertação. Deus lembrou-se do pacto. Será que Deus havia esquecido? O que explicou a libertação, a intervenção libertadora de Deus, não foi o sofrimento, foi o pacto que Deus fez com Abraão, e Deus os conheceu. Que expressão linda para dizer que Deus os visitou, com eles se relacionou através de uma intervenção. Vejam no capítulo 3, o verso de número 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Segundo lugar, aqui, todas as vezes que Deus fala com Moisés, ele se identifica como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com quem ele fez um pacto e com a sua descendência. Vejam o verso 16 do capítulo 3 ainda. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Vejam o capítulo 4, verso de número 5. Deus mandou que Moisés realizasse sinais e prodígios, verso 5, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vejam capítulo 6, versos de 2 a 8. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Jeová, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e vós sabereis que eu sou Jeová, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei por herança. Eu sou Jeová. Vejam, irmãos, que todas as vezes que Deus se apresenta e se revela, é como o Deus dos pais, com quem ele fez um pacto. A causa primária é o pacto que Deus agora, entre aspas, se lembra. Não é a dor, o sofrimento, não é a condição de escravidão, é um pacto, é a promessa, é o pacto que faz com que Deus se manifeste de forma salvadora. Agora, os irmãos vejam Deuteronômio. Abram, por favor, em Deuteronômio, capítulo 4. E porquanto amou a teus pais. Quem eram os pais do povo de Israel? Abraão, Isaque e Jacó. Não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito. Ora, qual é a explicação para a existência de Israel como nação?
Deus amou a teus pais. Vejam, e não somente escolheu a descendência deles, o povo de Israel, mas os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força. A eleição dos pais e da descendência explica, meus irmãos, a libertação. Vejam, Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo, mas porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais. Quem são os pais? Abraão, Isaque e Jacó. Foi que vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Irmãos, a libertação é produto da graça, produto da eleição de Abraão, de Isaque e de Jacó e da descendência. Esta nação não existia, Deus trouxe essa nação à existência. Então não havia nada em Israel para justificar o fato de ter sido eleito, porque nem sequer existia. Mas Deus chama Abraão. Os irmãos lembram que a igreja é eclésia, chamado para fora, e o verbo kaleo, chamar. Deus chamou a Abraão, porque Deus elegeu Abraão e a descendência de Abraão. Abraão era um idólatra, Abraão vivia em Ur dos Caldeus, Abraão não era um santo, mas Deus o chamou. Essa chamada e essa eleição é graça, e a intervenção libertadora é graça. E a explicação para a libertação do Egito não era que Israel era um povo maravilhoso, mas era o povo a quem Deus havia escolhido. O fundamento da salvação é a eleição, e a eleição tem como fundamento, meus irmãos, a graça divina. Vejam, Deuteronômio 10, 15. O Senhor se afeiçoou a teus pais. Quem são esses pais? Abraão, Isaque e Jacó. Para os amar, e escolheu a sua descendência. Deus amou, porque se afeiçoou de Abraão, Isaque e Jacó, e escolheu a sua descendência, o povo de Israel, depois dele, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Está muito claro. Vejam Deuteronômio 14, 1 e 2. Filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor te escolheu para seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Portanto, o que é que Paulo está dizendo a nós na sua carta aos Efésios? Lembrai-vos, não se esqueçam, em primeiro lugar, vocês eram desprezados por Israel. Em segundo lugar, não se esqueçam, outrora, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, também estavam alienados ou excluídos da comunidade, da cidadania de Israel. Vocês não eram povo de Deus, vocês também eram estranhos aos pactos da promessa. Vejam a promessa e os pactos com Abraão, Isaque e Jacó, e com Davi, e com Moisés, para trazer o Salvador. Não tendo esperança. Claro, irmãos, a esperança, segundo as Escrituras, ela é produto de uma promessa. O que cria a esperança, a expectativa, é uma promessa. A esperança que as pessoas do mundo dizem, ela é infundada, ela equivale a um sonho. Não, eu tenho esperança de que as coisas melhorarão, mas é tudo infundado, são expectativas irreais que já poderão jamais acontecer. Mas a esperança cristã, ela está calcada, meus irmãos, na promessa. Deus fez uma promessa, e quando Deus promete, Ele nos faz esperar, e o conteúdo da nossa espera é a esperança, que é o cumprimento da promessa. Eles não tinham a promessa do Salvador, estavam incluídos, porque Deus prometeu a Abraão que todas as famílias e povos da terra seriam abençoados por causa de Abraão e da sua descendência, mas eles não tinham conhecimento da promessa. Portanto, sem esperança, nós não tínhamos esperança.
Essa era a nossa condição, sem esperança, sem nenhuma perspectiva de futuro fundada. Por isso que Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento, alicerce sólido das coisas que se esperam, a esperança. Então, a promessa gera a esperança, e a fé que Deus cumprirá a promessa é o alicerce sólido da esperança, é a certeza das coisas que não se veem, porque ainda estão na categoria de promessa, mas elas se concretizarão. Que coisa maravilhosa! Promessa, palavra, esperança e fé. Essa era a nossa situação, meus irmãos. Também, diz o texto, sem Deus no mundo, ateoi. Não podemos entender isso literalmente como ateus, porque eles eram politeístas, tinham deuses até mesmo em excesso. Mas quem tem todos os supostos deuses e não conhece o único verdadeiro, não tem Deus. Era assim que nós estávamos, meus irmãos. No verso de número 13, vós que antes estáveis longe. Então, outrora, naquele tempo, estáveis longe, afastados de Deus e do povo de Deus. Essa, meus irmãos, era a nossa condição, de cada um de nós. E Paulo está dizendo: lembrai-vos, não se esqueçam disso, jamais. Vocês eram excluídos e desprezados, vocês não tinham Cristo, separados da cidadania de Israel, estranhos aos pactos, não tinham esperança, não tinham Deus e estavam longe de Deus e do povo de Deus. Verso 13, mas agora, os irmãos observem, mas agora, meus irmãos, agora, no momento presente, agora, em Cristo Jesus, vós gentios, que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. A tradução chegastes perto não é a melhor tradução. A sociedade bíblica traduz, meus irmãos, isso de uma forma muito mais correta, porque diz: fostes aproximados. O verbo está na voz passiva. Quando diz chegastes perto, dá a impressão de que eu estava longe de Deus e do povo de Deus. Então, caí em mim mesmo, conscientizei-me de que precisava de Deus e dei meia volta e me aproximei de Deus. Não, fostes aproximados é a tradução correta. Deus nos trouxe para Ele, Ele nos chamou. Nós ouvimos, meus irmãos, a palavra arrependimento nas Escrituras literalmente é meia volta, é volta de 180 graus. Nós estávamos nessa direção e nós ouvimos alguém dizer: não é para lá, é para cá, e nós demos a meia volta e caminhamos na direção de Deus, porque nós estávamos exatamente caminhando para o alvo errado e cada vez mais nos distanciando de Deus e do povo de Deus. Mas agora, sabe de que maneira? Observem as duas expressões, em Cristo e pelo sangue. Isso, meus irmãos, é muito importante. Fostes trazidos para perto de Deus e do povo de Deus. É por isso que eu estou aqui e você também, porque Deus nos trouxe em Cristo pelo sangue. Estas duas expressões, elas são, meus irmãos, geniais. E nós somos gratos a Deus pela mente brilhante que deu ao apóstolo. Aliás, eu soube que algum tempo atrás na Europa fizeram um levantamento das 10 mentes mais brilhantes, e uma delas foi a do apóstolo Paulo, porque com certeza, do ponto de vista humano, uma mente brilhante, mas nós sabemos, uma inteligência iluminada e dirigida pelo Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os universalistas, ou seja, aqueles que acreditam que a salvação é para todos, eles vão defender que Deus, de acordo com 2 Coríntios, estava em Cristo reconciliando consigo toda a humanidade. Logo, em última instância, todos usufruirão da obra e da eficácia da obra, o resultado, a reconciliação da obra de Cristo. Mais cedo ou mais tarde,
todos irão parar no céu, porque ele nos trouxe de volta pelo sangue. Mas quando Paulo, meus irmãos, diz em Cristo, esta expressão significa organicamente unido a ele, vitalmente unido a ele, pessoalmente unido a ele, ou seja, pelo sangue. E não teria outra maneira de Deus nos trazer de volta e para perto de si, a não ser pelo sangue. E agora Paulo está falando da cruz, da expiação. Não há outra maneira de aproximação, a não ser pela mediação do mediador Jesus e pela obra da expiação, o sangue derramado. Pelo sangue, em Cristo, chegamos perto. Portanto, só desfrutarão e aplicarão e se apropriarão da obra da reconciliação efetuada pelo sangue aqueles que estiverem em Cristo. Quem não estiver em Cristo não usufruirá e se apropriará da reconciliação. Então, vós, agora, vós que estáveis longe, em Cristo chegastes, fostes trazidos para perto pelo sangue. Isso é de uma importância fundamental. Por quê? Porque Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. E diz o mesmo texto, quem está em Cristo é nova criação, é nova criatura, ou nova criação. Portanto, Deus estava em Cristo, e quem estiver em Cristo, usufruirá da obra da reconciliação. Por isso, meus irmãos, Paulo começa sua carta dizendo: a vós cristãos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Veja lá, verso 1. Paulo, apóstolo, capítulo 1, verso 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, para quem ele escreve, aos santos que estão em Éfeso. Onde os santos, os efésios, estavam geograficamente em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A igreja, ela está em educandos, mas ela está em Cristo Jesus. Verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Todas as bênçãos são nossas em Cristo. Se você não estiver em Cristo, todas as bênçãos do Espírito Santo espirituais que Deus já nos abençoou não serão nossas. Ele já nos abençoou em Cristo. Então, observe, meus irmãos, que agora em Cristo, vós que estáveis longe, pelo sangue chegastes perto. Foi através do sangue, do sacrifício, que Deus, meus irmãos, destruiu e demoliu duas barreiras. A tese do apóstolo, sob direção divina, é que haviam barreiras, muros, que separavam o homem de Deus e os homens dos homens. E na cruz, pelo sangue, estas barreiras que separam e que afastam Deus dos homens e os homens uns dos outros, pelo sangue, Deus nos traz para perto. É o poder da cruz. Por isso, ao ver um filme, ao ver o Cristo crucificado, ensanguentado e dilacerado, entenda que pelo sangue ali, Ele está trazendo aqueles que estão em Cristo para perto dele. A cruz, meus irmãos, é lugar de vitória, não é derrota. A cruz, foi na cruz. Por isso que a cruz é o símbolo da nossa fé. Quem não compreender a cruz, não compreenderá a santidade de Deus, não compreenderá a gravidade da pecaminosidade humana, muito menos a grandeza da salvação, pelo sangue, em Cristo. Agora, meus irmãos, uma parte espetacular dos textos que nós estamos averiguando. Verso 14, porque Ele é a nossa paz. Meus irmãos, paz nas Escrituras não tem nada a ver, ou se tem só em terceira instância, com essa paz interior. Todo mundo quer viver em paz consigo.
as pessoas procuram paz, equilíbrio, estabilidade emocional, interior. Irmãos, a Bíblia fala que há uma guerra entre Deus e os homens. Por isso, em Romanos 5:1, está escrito que, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Que paz é essa? A animosidade, a hostilidade, a ira de Deus contra nós, pecadores, culpados e condenados. E a nossa rebeldia para com Ele, a nossa hostilidade, a nossa inimizade para com Ele, quando somos justificados, nós temos paz, ou seja, um relacionamento marcado por hostilidade, por ira, por conflito e por rebeldia, dá lugar a um relacionamento pacífico, de comunhão, de entrega, de amor. Então, Ele é a nossa paz. Ele não só fez a paz, como nós veremos, mas Ele próprio é a paz. Porque, meus irmãos, sem Cristo não há paz entre os homens e Deus. A salvação é descrita nas Escrituras como propiciação. Propiciar significa aplacar a ira de Deus. E como se aplaca a ira de Deus? Porque a ira de Deus é santa. Só o mal, e somente o mal, acende a ira. Enquanto eu me irrito, e a ira pode me tomar e me possuir, e a me levar a atitudes desenfreadas de cólera, por qualquer coisa, porque o meu orgulho foi ferido, porque alguém me desagradou. Deus é santo, e a ira de Deus é a sua hostilidade, é seu antagonismo para com o pecado, para com o mal. Só o mal pecaminoso é que acende, desperta a ira de Deus. Enquanto Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, a ira divina é uma manifestação santa da sua ira, ou seja, é justiça. Então, Ele é a nossa paz. Ele disse: eu vos deixo a paz, a minha paz. Não havia hostilidade entre o pai e o filho, porque havia plena e perfeita obediência e submissão do filho ao pai. Paz, não havia pecado, não havia ira. Paz, Ele, Jesus, é a nossa paz. Agora observe, meus irmãos, e vamos aprender o que foi que Ele fez a partir do verso 14. Primeira, o qual está se referindo a Jesus, aquele que é a nossa paz. De ambos os povos fez um. Irmãos, isto é coisa muito importante. Paulo está falando de quais povos? Ele está falando dos judeus, e ele está falando de quem? Dos gentios. Porque a humanidade era dividida em dois grandes grupos. Assim como para os gregos, quem não era grego era bárbaro, quem não era judeu era gentio. Então, para os gregos, a humanidade era dividida em gregos e bárbaros. Para o judeu, judeu e gentio. Então, de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um povo, a igreja. Agora começa o apóstolo a entrar na doutrina da igreja. A igreja, meus irmãos, é produto divino. Ele fez um povo. Agora não tem mais alemão, japonês, inglês, árabe. Agora, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo e pelo sangue são trazidos para perto, constituem um povo, uma nova nação, uma nova raça. A raça eleita, o sacerdócio real, um povo. Nasce a igreja pelo sangue da cruz. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele derrubando a parede de separação que estava no meio, que simbolizava a inimizade. Se os irmãos estudarem um pouco da geografia e das construções em Jerusalém, lembrarão que num platô que ficava no cume do Monte Sinai, Jerusalém, o templo foi construído num platô, numa plataforma, no cume do monte. Então, tinha um lugar chamado Santo dos Santos e uma cortina que separava. Ali, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava. Vinha a outra parte, o lugar santo, só os sacerdotes. E vinha, então, a outra parte, que era a parte dos homens. E vinha, meus irmãos, mais uma outra parte,
que era a parte das mulheres, tudo separado. E descendo 5 degraus, um muro, e descendo mais 14 degraus, outro, e então o pátio dos gentios. E de alguns metros em metros, nesse muro que rodeava os gentios, porque estava escrito em latim e grego: quem ultrapassar, morrerá. A turba furiosa queria linchar Paulo, porque disseram que ele havia introduzido Trófimo no templo. Então Paulo está dizendo, este muro que separa os gentios, esse pátio que separa as mulheres dos homens por sexo, esse que separa o leigo com o clero, estas barreiras que são construídas, esses muros que separam e que dividem, o muro de Berlim, a famosa cortina de ferro, a ex-União Soviética, a cortina de bambu, a China, estas construções humanas, o grande paredão que Israel construiu para separar dos palestinos, estas barreiras, estas cortinas que são colocadas, estes muros que são levantados para separar, derrubando na sua carne, na cruz, Jesus estava derrubando, meus irmãos, todas as barreiras. Por isso Paulo diz, nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, em Cristo, ele derrubou todas as paredes que separam as pessoas, porque ele criou um povo. Então, na fora, o homem podia ser um senhor de escravos, e o outro escravo, mas na igreja eles dão as mãos como irmãos em Cristo. A barreira está posta por abaixo. O rico, que não se mistura com o pobre, e que lá fora são distintos na igreja, impede igualdade. O culto e o inculto. Aqui vai entrar o judeu, o árabe, vai entrar o palestino de mãos dadas com o judeu de mão dada com o alemão, e as barreiras humanas que geram separação, ódio, conflito, sectarismo, elas foram postas por terra, na carne de Cristo. Pelo sangue, fostes trazidos para perto. De ambos os povos, ele só fez um. A igreja é a solução para o mundo. Por quê? Porque quando Deus salva, ele traz o salvo para a união do seu corpo. Ele nos faz seu povo. E todas as barreiras caem por terra. E os irmãos sabem que nós, seres humanos, por causa da nossa natureza pecaminosa, somos construtores de barreiras. Até no Brasil, você tem barreiras de região. A região sul é mais prepotente e menospreza o Nordeste e o Norte. Às vezes, dentro de uma região, tem barreiras entre amazonenses e paraenses, Rio de Janeiro e São Paulo. E os estados do sul do Brasil têm rixas terríveis. Nós construímos barreiras, as barreiras econômicas. Irmãos, eu com muita tristeza, quando a igreja queria sair para... A igreja, ela era constituída de 99% de membros que não moravam no bairro. E como o bairro era pobre, ninguém do bairro entrava no culto e vice-versa. Havia uma barreira. Os portões estavam abertos, mas aí o bairro não entrava na igreja, porque um dos líderes que formatou o pensamento da igreja, eles aprenderam que aves de espécies diferentes não voam juntas. Isso foi dito e redito dentro da igreja. Então, pobre tem que ter uma congregação lá na favela para o pobre, porque aqui não, somos de classe média. Irmãos, seria reconstruir o muro que Cristo derrubou na cruz. Na cruz, o muro que separa homem de mulher. Nós sabemos que essa separação, os homens durante muito tempo justificaram o seu domínio e sua exploração, dizendo que a mulher era inferior. O massacre dos indígenas americanos foi fundamentado numa ideologia de Aristóteles, que as pessoas, existem classes maiores e menores. Lá na Índia, no hinduísmo, é o sistema de castas. Você nasce e permanece por hereditariedade. Se você nasceu numa casta pobre, miserável, você tem que permanecer ali o resto da vida. Você não pode ascender. E quem está no topo da casta não pode descer.
a não ser que você sofra e expie sua culpa, para que numa próxima reencarnação, por hereditariedade, você venha nascer filho de alguém numa casta superior, porque você sofreu e você fez a sua própria autoexpiação. Então você tem um sistema de castas. Karl Marx falou sobre a luta de classes. São as barreiras humanas que despreza o homem, despreza a mulher. Os civilizados consideravam os índios como inumanos, como bestas, e podiam ser mortos, escravizados. Quantas ideologias os grandes impérios já criaram para justificar a guerra, o extermínio e a escravidão, a mão de obra barata, a mão de obra sem pagamento. O que é isso? São as barreiras. Mas o que Paulo está dizendo, meus irmãos, por revelação de Deus, é que nós, no passado, sem Deus, sem Cristo, sem esperança, excluídos das promessas de Deus, sem Deus no mundo, agora, em Cristo, pelo sangue, Deus nos trouxe para perto, mas foi pela cruz, e na cruz, de todos os povos da terra, Deus fez um povo só, a igreja. Eu estive em Singapura em 1988 e fiz um curso lá de quase 40 dias, e tinha de cada país 2 representantes. Os irmãos podem imaginar, tinham pelo menos 8 países da África: Egito, Líbia, Síria, palestino, árabes, mexicanos, norte-americanos, europeus e várias, tchecos, todas, japoneses, chineses, todos, e nós estávamos ali, num grupo, e nós dávamos as mãos para adorar. Ali não tinha nações, ali só tinha igreja, uma comunidade multirracial, multicultural e multinacional, a igreja. Portanto, a solução de Deus para o mundo é Cristo, porque em Cristo nós somos novas criaturas, e é também, meus irmãos, a igreja, porque nela, na igreja, todas as barreiras, elas caem por terra. Aqui temos que dar as mãos e nos chamar de irmãos. Aqui nós não podemos dizer doutor fulano, ciclano. Aqui isso tem que ser irmão. Todo mundo é irmão, todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo é igual. O senhor e o escravo, em pé de igualdade. Já imaginaram que revolução é a igreja? Alguém que lá fora está ocupando o topo da pirâmide do poder, e o outro que está varrendo a rua, e aqui dentro eles dão as mãos e trabalham juntos, dizendo: somos irmãos, somos iguais diante de Deus, porque as barreiras Jesus derrubou. Irmãos, uma outra barreira, veja no verso 14, ele desfez a inimizade, ele aboliu a inimizade, e Paulo está se referindo ao dizer, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças. Na lei de Deus, na lei cerimonial, tinham regulamentos dietéticos, isso é impuro, isso é puro. Tinha regulamentos toque, não toque. Tinha tantas coisas, meus irmãos, que não se podia fazer e que separavam os homens. Mas Cristo cumpriu a lei cerimonial toda no seu sacrifício, e ele aboliu, ele desfez a inimizade que havia entre judeus, que havia entre gentios.